Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do YouTube, eu saúdo a todos vocês nessa segunda-feira com a paz do Senhor. Estamos trazendo um estudo acerca de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Informações que, por mais que possam ser básicas, sucintas e simplórias, mas eu tenho certeza absoluta que estão servindo de muita valia para que quando você se propõe a ler ou estudar algum dos 66 livros da Bíblia Sagrada, isto venha fazer com que você compreenda melhor o texto que ora você estará lendo, estará estudando, certo? Nós já mencionamos aqui, trouxemos informações prévias acerca dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, a saber, o Pentateuco, também acerca da segunda seção de livros do Antigo Testamento, a saber, os livros históricos, tá? Que vai do livro de Josué ao livro de Esther. E hoje nós queremos começar aqui a falar acerca da terceira seção, do terceiro grupo de livros do Antigo Testamento, que são os livros poéticos, que são os livros de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, e o livro de Eclesiastes. E tem esse nome, livros poéticos, devido ao seu gênero literário, ou seja, poesias, especificamente poesia hebraica, tá? Então nós queremos agora começar então este terceiro grupo de livros do Antigo Testamento, os livros poéticos, falando acerca do livro de Jó, trazendo para você informações básicas, porém essenciais, que muito vão facilitar a tua vida, a tua leitura, o teu estudo, quando você se propor a estudar o livro de Jó. Amém? Então eu vou estar lendo o nosso material bíblico teológico e também estarei tecendo alguns comentários acerca do livro de Jó, tá bom? Então vamos lá. O autor, tá? O autor do livro de Jó, segundo a tradição judaica, foi Moisés, o autor do livro de Jó, tá? O propósito, antes de nós falarmos do propósito, vamos falar a data, tá bom? A data que foi aproximadamente, que foi escrito o livro de Jó. O livro de Jó foi escrito aproximadamente no ano 1521 antes de Cristo. Repetindo, 1521 antes de Cristo. Claro, sempre nessas datas são aproximadas. O propósito pelo qual foi escrito o livro de Jó, tá? Demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé, tá? Demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé, em primeiro lugar. Segundo lugar, e sobretudo, tratar da questão sobre o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Por que os servos, as servas de Deus sofrem? Alguém questiona isso, né? Então, o livro de Jó ele vai abordar este assunto, tá? O panorama: a terra de Uz, provavelmente localizada a nordeste da Palestina, próximo à terra deserta entre Damasco e o rio Eufrates, tá? Aqui o panorama. O versículo-chave está no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Pessoas-chave no livro de Jó são elas: Jó, Elifaz, Bildade, tá? Zofar e Eliú, características particulares do livro de Jó. Jó é o primeiro dos livros poéticos na Bíblia hebraica. Alguns acreditam ter sido este o primeiro a ser escrito da Bíblia. O livro mostra-nos como Satanás trabalha
Em Ezequiel capítulo 14, tá? Do versículo 14, no versículo 14 e no versículo 20. E também na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11, Jó é mencionado como um personagem histórico, tá? E não um personagem fictício como alguns acreditam e apontam, tá bom? O esboço do livro de Jó. Basicamente o livro de Jó é dividido em 5 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, tá? A primeira divisão traz como título Jó é testado. A segunda parte do livro de Jó vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 31 e versículo 40, tá? E vai abordar o seguinte assunto: 3 amigos respondem a Jó. A terceira parte do livro de Jó vai do capítulo 32, versículo 1 até o capítulo 37 e versículo de número 24, e vai abordar o seguinte: um jovem responde a Jó. A quarta parte, capítulo 38, versículo 1 até o capítulo 41, versículo 34, e traz como título Deus responde a Jó. E a quinta e última parte, divisão do livro de Jó, vai do capítulo 42, versículo 1 ao versículo 17, e traz como título Jó é restaurado. Como eu disse no princípio do vídeo, meus irmãos, o assunto, o propósito principal que o livro de Jó vai abordar é a questão, é a pergunta: por que o justo sofre? Tá? Então, baseado especificamente neste livro e sobretudo neste livro, ainda que o assunto do sofrimento justo também ele é abordado em todos os demais livros, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento, mas é abordado de forma excelente aqui no livro de Jó. Então, o fato de o justo, apesar de ser justo, apesar de alguém ser temente a Deus, certo? Servir a Deus, isso não o livra de sofrimentos, de alguns momentos de sofrimentos, de aflições, de angústias durante esta vida, no decorrer desta vida mortal, desta vida humana. Isto por si só vai aniquilar a falsa teologia da prosperidade, né? Que prega um evangelho mentiroso, um evangelho falso, onde basicamente se prega: vem para Cristo e todos os teus problemas irão terminar. Você, se porventura financeiramente for pobre, você se tornará rico. Se porventura você pertencer à classe E, D ou C, você no mínimo passará a pertencer à classe B ou até mesmo à classe A. E continua essa teologia da prosperidade diabólica, maléfica, dizendo também em algumas denominações: se o cristão estiver doente é porque está em pecado. Ou seja, eles fazem aquilo que os 3 amigos de Jó fizeram com Jó, quando Jó havia perdido tudo e estava na miséria, estava doente. Os 3 amigos dele disseram para ele: você está assim porque você está em pecado. E isto não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs. O livro de Jó vai nos mostrar esta realidade, tá? Que não é pelo fato do cristão, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, está no momento de sofrimento, de aflição, de angústia, que isto significa que ele esteja em pecado. Não é bem assim, tá? Deus é uma pergunta complexa, né? Por que o justo sofre? E nós, de maneira alguma, queremos ser arrogantes em responder de forma plena esta pergunta, até porque nenhum estudioso da Bíblia, por mais profundo e a Escritura Sagrada que possa ser, conseguiu responder até os dias de hoje. E não serei eu que vou responder de forma plena esta pergunta. Porém, algumas coisas Deus nos faz compreender e nós podemos entender por que o justo sofre, certo? Eu sempre digo, e a Bíblia nos ensina isso, né, meus irmãos, que uma das coisas que mais nos fazem amadurecer, uma das coisas que mais nos fazem adquirir maturidade, crescermos
como pessoas, como homens, como mulheres. Crescermos em estatura espiritual. Uma das coisas que mais lapidam e aperfeiçoam o nosso caráter é o sofrimento. Então, a verdade é que às vezes Deus permite algumas situações de adversidade, de aflição, de sofrimento, de opróbrio em nossas vidas, para que eu e você venhamos a sermos aperfeiçoados, para que o nosso caráter venha a ser lapidado, aperfeiçoado, para que eu e você possamos ser capacitados por Deus para um propósito específico que Ele tem na minha e na tua vida. Às vezes, muitas vezes, Deus permite o sofrimento em nossas vidas para que eu e você venhamos a melhorarmos como seres humanos, venhamos a melhorarmos como servos de Deus, venhamos a melhorarmos como esposo, como esposa, como pai, como mãe, venhamos a melhorarmos como filhos e como filhas, e assim por diante. Venhamos a melhorarmos como funcionários, como patrões, e assim por diante. Então, o sofrimento é uma ferramenta que Deus se utiliza para que eu e você possamos ser moldados por Ele, para que eu e você possamos ter o nosso caráter lapidado, o nosso caráter aperfeiçoado por Ele. Amém? Então, nós entendemos isso é uma verdade bíblica. Então não creia nessa teologia falsa, diabólica, profana, chamada teologia da prosperidade, que diz que se o justo está sofrendo, se o cristão está sofrendo, se o cristão está doente é porque ele está em pecado e assim por diante. Não, isto não é verdade. Isto não possui base bíblica. Amém? Outra questão, a Bíblia diz, que Deus, ele corrige o filho que ama, certo? Então, quando Deus olha para mim e para você, e nós estamos nos equivocando, estamos falhando, estamos errando, estamos pecando, aí sim, a Bíblia vai dizer que Deus, ele corrige o filho que ama. Eu e você, quem tem a experiência de ser pai, ser mãe, nós não nos utilizamos dessa mesma metodologia para instruirmos, educarmos, ensinarmos os nossos filhos, Nós aplicamos a disciplina, a correção. Por quê? Porque nós os amamos e queremos que eles sejam pessoas de excelente caráter, sobretudo quando eles chegarem à idade adulta, certo? Então, Deus também trabalha dessa forma, Ele corrige o filho que ama. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar essas palavras no dia de hoje ao teu coração. Deus abençoe você e a sua família nesta segunda-feira de uma forma toda especial. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.